Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre a nova camisa do Liverpool, sem vermelho, mas com azul petróleo. O Liverpool lançou hoje, quinta-feira, o seu novo uniforme de visitante para a temporada 2020-2021. A camisa apresenta um tom vibrante azul petróleo, com um design baseado em referências culturais de toda a cidade. Além disso, o padrão espiralado na frente da camisa se inspira nos Shankly Gates, o icônico portão em Anfield Road, que traz o conhecido lema "You Never Walk Alone", você nunca vai andar sozinho, em tradução literal. Ainda segundo o fornecedor, a textura da camisa também aponta para as raízes musicais de Liverpool e os cartazes geralmente encontrados pela cidade para anunciar eventos de músicas locais. Tá lançada a nova camisa do Liverpool, nada de vermelho, mas sim um azul petróleo vibrante. Fórmula 1, depois de perder o GP da Inglaterra e o GP dos 70 anos da Fórmula 1 no circuito de Silverstone, após testar positivo para o coronavírus, o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, obteve resultado negativo no novo exame, realizado hoje, quinta-feira. Com isso, o piloto está liberado para disputar o GP da Espanha em Barcelona no próximo domingo. Apesar disso, o substituto de Pérez nas últimas corridas, Nico Hülkenberg, segue de prontidão. Pérez foi o primeiro piloto a testar positivo para o coronavírus na Fórmula 1, que já havia registrado outros 2 casos antes do GP da Hungria. No entanto, os indivíduos cujas identidades não foram divulgadas não tinham estado no circuito de Spielberg, palco das 2 etapas anteriores. Tá então recuperado, Sérgio Pérez volta a correr na Fórmula 1 no GP do próximo domingo na Espanha. Aliás, o GP que acontece às 10h10 da manhã pelo horário de Brasília. O Japão planeja discutir maneiras de diminuir as restrições de acesso ao país para facilitar a entrada de atletas e oficiais estrangeiros para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no ano que vem, diante da pandemia de coronavírus. As informações são do jornal Japan Times. O assunto será discutido em um painel a ser realizado em setembro. Funcionários dos governos federal e metropolitano de Tóquio e membros do comitê organizador dos Jogos de Tóquio vão participar da discussão. Atualmente, o Japão nega a entrada de pessoas de cerca de 150 países e regiões como parte dos esforços para conter o coronavírus. Aqueles que têm permissão para entrar no Japão devem passar por 2 semanas em quarentena. O Japão planeja então mudanças para facilitar o acesso dessas pessoas durante as Olimpíadas e Paralimpíadas que acontecem no ano que vem. Bora falar de UEFA Champions League por aqui? Ontem foi dia de jogo e hoje, quinta-feira, tem mais. O Paris Saint-Germain conseguiu uma virada histórica e heróica para cima da Atalanta. Vitória por 2-1 com gols no finalzinho da partida. Para você ter uma ideia, até os 45 minutos do segundo tempo, a Atalanta se classificava vencendo por 1-0. Mas surgiram as figuras de Neymar e Mbappé para ajudar o time francês a dar a volta por cima. Neymar cruzou e Marquinhos fez o primeiro aos 45. A virada veio aos 48, com passe de Kylian Mbappé para Choupo-Moting. 2-1 para o Paris Saint-Germain, classificado para as semifinais da Super Champions League de 2020. Hoje, quinta-feira, a bola rola às 16 horas para RB Leipzig e Atlético de Madrid. Lembrando que Barcelona e Bayern de Munique entram em campo amanhã no mesmo horário e Manchester City e Lyon se enfrentam no sábado, também às 16 horas. O Paris Saint-Germain aguarda agora o vencedor da partida de hoje entre Leipzig e Atlético de Madrid. Tá pegando fogo a UEFA Champions League nessa fase final derradeira que acontece toda em Portugal. Vamos falar de Brasileirão agora, porque ontem a segunda rodada começou e tivemos um jogaço entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians vencia por 2-0, mas em 16 incríveis minutos do time de Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro virou a partida para cima do Timão. Vitória do Galo por 3-2 em BH, com 2 gols de Johan e 1 de Natan. O Atlético Paranaense venceu o Goiás pelo placar de 2-1. Bragantino e Botafogo ficaram no 1-1 em São Paulo. O Bahia estreou vencendo por 1-0 o Coritiba. O Atlético Goianiense derrotou o Flamengo por 3-0, no resultado talvez mais surpreendente dessa segunda rodada até aqui. Agora, Domenech Torrent tem 2 jogos à frente do Flamengo, com 2 derrotas e nenhum gol marcado sequer. O time do Flamengo que vive esse período de adaptação ao novo treinador, mas a torcida já começa a ficar impaciente com essas 2 derrotas consecutivas e atuações bem abaixo do esperado para o atual campeão da Libertadores e
e do Campeonato Brasileiro. O Ceará empatou com o Grêmio em 1-1 em Fortaleza e Fluminense e Palmeiras ficaram também no 1-1 no Maracanã. Nesse jogo, Fred saiu lesionado e depois da saída de Fred, o Fluminense ganhou muito mais mobilidade à frente, colocando aí uma pulga atrás da orelha do Odair Hellmann, que vai ter que arrumar uma maneira de encaixar Fred nesse time do Fluminense, que fica muito mais móvel, muito mais dinâmico quando o camisa 9 não está em campo. Hoje, quinta-feira, a bola rola às 7h15 para São Paulo e Fortaleza, às 19h30 para Internacional e Santos, e o Vasco recebe o Sport às 8 da noite em São Januário. Amanhã a gente conta isso tudo para você e muito mais. Te espero aqui, hein? Um forte abraço e até lá! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.